Olá pessoal, estamos aí para mais um vídeo. Esse é o nosso último vídeo deste nosso projeto Caiu no Enem e nele nós vamos discutir a questão 3. E não se esqueçam que após esse vídeo vocês podem baixar aí logo abaixo o trabalho avaliativo para aqueles alunos que precisam recuperar a nota aí do primeiro semestre e estarem desenvolvendo as questões propostas ao longo da semana, observando aí o prazo de entrega e que a entrega também deve ser feita por e-mail, conforme consta nas orientações, ok? Então vamos ao vídeo. Na nossa última questão, nós tínhamos o seguinte enunciado. Essa questão ela foi adaptada do Enem de 2014. Quando a gente vê essa adaptada, significa que foram feitas algumas alterações para adequar ao nosso contexto aqui do nosso projeto. Então a questão diz mais ou menos o seguinte: conforme o regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, o passageiro pode transportar bagagem de mão desde que a soma das dimensões da bagagem, ou seja, a altura mais o comprimento mais a largura, não ultrapasse 115 centímetros. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo, certo? Então nós temos aí a imagem de uma caixa planificada, né, toda aberta, uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Deseja-se saber, então nós temos aí dois itens: o maior valor possível para x, nós temos a indicação de x ali na figura, né? Então o maior valor possível para x para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC. E depois, em segundo lugar, precisamos saber também a área total da superfície dessa caixa. Então vamos primeiramente analisar o desenho e as informações que nós temos. A informação mais importante que nós temos aqui nesse enunciado é a respeito dessa condição que a ANAC propõe: a altura da bagagem, mais o comprimento, mais a largura da bagagem, somadas essas dimensões, nunca poderá ultrapassar 115 centímetros. Então esse é o nosso ponto central. Só que analisando o desenho, nós percebemos que nós temos apenas duas indicações de medidas ali e mesmo assim uma delas a gente tem que tomar um certo cuidado, que nós já vamos fazer uma análise aqui. Antes de partir para a análise das medidas, é importante que a gente consiga observar que essa planificação ela é referente a um objeto parecido com esse que se encontra aqui do lado direito, um paralelepípedo. Então é muito importante que a gente consiga ter essa visualização, que a gente consiga fazer essa associação, porque isso facilita o nosso trabalho daqui para frente, ok? Então, considerando que a gente tenha entendido que essa planificação é referente a uma figura como essa aqui do lado direito, então nós temos três dimensões diferentes, né? A dimensão que ali está sendo indicada por A dimensão B e a dimensão C. Se a gente for olhar na figura planificada, dessas três dimensões A, B e C, nós temos apenas uma, que é o 24 centímetros, né? Porque o 90 centímetros, percebam, que ele é referente a toda aquela extensão ali do lado esquerdo e não somente a uma das partes, né? Então esse 90 centímetros para aquele cálculo da soma das medidas ele ainda não ajuda em nada para a gente, mas ele vai ajudar para a gente descobrir as demais medidas. Então é importante que a gente consiga analisar que tendo esses 24 centímetros aí como referência, nós conseguimos identificar outros lugares, né, do nosso desenho planificado que também tem medida igual 24 centímetros. Lembrando que isso só é possível, a gente só consegue fazer essa associação quando a gente consegue entender que essa planificação é referente a essa figura do lado. Por isso a gente pode saber, pode colocar que essas medidas aí também são 24 centímetros. E aí isso vai ajudar a gente a dar mais um passo, que é a seguinte questão: se ali do lado esquerdo eu sei que todo o comprimento mede 90 centímetros e se cada um desses pedacinhos menores aí mede 24, eu consigo saber qual é a medida dessa parte do meio, né? Que seria o 90 centímetros menos os 24 do pedacinho de cima e menos os 24 do pedacinho de baixo. Isso faz com que eu descubra, vejam bem,
que aquele pedacinho ali mede 42 centímetros, porque se eu fizer 42 mais 24, eu vou obter um total de 90 centímetros. E aí isso vai me ajudar a colocar também as medidas nas demais partes aí que tem a mesma medida, 42 centímetros, né? Então vejam como a nossa figura planificada agora já fica muito mais completa em termos de medidas, né? Isso só fazendo uma análise do desenho. Partindo dessa análise, aí sim nós podemos ir para a primeira questão, que pergunta qual é o maior valor possível para x. E essa é uma análise bem tranquila de fazer. O mais difícil dessa questão seria essa interpretação das medidas que nós fizemos anteriormente. Então, para identificar qual seria o maior valor possível para x, vamos pensar o seguinte: o comprimento mais a largura mais a altura tem que ser igual no máximo 115 centímetros. Então, olhando para aquela figura da direita ali, vamos considerar que a gente tem o comprimento ali como sendo, por exemplo, o B, né? A altura como sendo o C e a largura como sendo o A, por exemplo, né? Embora isso seja indiferente, não vai alterar os nossos cálculos, né? E aí dessas três medidas, observem que nós temos duas. Nós temos a medida, por exemplo, de C, que é igual a 24, e a de A, que é igual a 42. Fica faltando a gente encontrar a medida de x. Então eu sei que uma medida mais a outra tem que ser igual a no máximo 115. Então 42 mais 24 mais a medida que eu não sei, para que isso tudo dê no máximo 115, eu concluo que a minha medida de x no máximo pode ser 49 centímetros, ok? Então essa seria a solução aí para o nosso primeiro item. E aí a gente parte para o segundo item, que fala que pede para que nós encontremos a área total da superfície dessa caixa. A área total da superfície dessa caixa, ou seja, toda a área que ela ocupa quando ela é planificada, né, nada mais é do que a soma de todos os pedaços, né, de todas as áreas menores que compõem essa figura planificada. E né, nesse caso é muito importante que a gente consiga também analisar, pensando aí agora novamente na figura da direita, é muito importante que a gente consiga analisar que numa figura com esse formato, né, um paralelepípedo, essa parte da frente, ela é igual à parte de trás, a parte da direita é igual à parte da esquerda e a parte de cima é igual à parte de baixo. Então nós temos aí três pares de retângulos, né? Dois retângulos iguais, que são os laterais, dois retângulos iguais, que são o da frente e o de trás, o do fundo, e dois retângulos iguais, que é o de cima e o de baixo. Então eu preciso analisar o meu desenho planificado ali do lado esquerdo e entender quais são esses retângulos. E aí eu já adianto para vocês que são dois retângulos de medidas 42 por 24, dois retângulos de 42 por 49 e dois retângulos de 49 por 24. Mas como que eu sei disso? Vamos analisar aqui juntos então, vejam bem. Tenho aqui, olhem esses dois retângulos. Fica claro, né, que a largura desse retângulo é 24 centímetros e que a altura dele é 42 centímetros. Portanto, esses são os dois primeiros retângulos que nós temos, né? Dois retângulos de 42 por 24. Como que eu calculo a área de um retângulo? Não é base vezes altura? Então, eu preciso saber a área desse retângulo, né? 42 vezes 24, e multiplicar por 2, porque são dois retângulos iguais. Mas isso a gente vai fazer daqui a pouco. Vamos continuar analisando os pares de retângulos. Logo em seguida, nós temos esses dois retângulos aqui. Vejam bem, a largura desse retângulo é aquela medida de x que nós tínhamos encontrado no item anterior. Quanto mede o x? Não era 49? Então, a largura desse retângulo é 49 centímetros. E a altura? Dá para observar, olhando aí, né, tanto no da direita quanto no da esquerda, fica claro que é 42 centímetros. Então, nós temos aí dois retângulos de 42 por 49. E, por último, esse outro par de retângulos, né, que também eu acho que fica fácil de perceber que ele é 24 por 49 centímetros. Ok? Tendo feito toda essa análise,
basta calcular então as áreas dos respectivos retângulos. No caso dos dois primeiros, nós temos então duas vezes, porque são dois retângulos, né? 42 vezes 24, que é base vezes altura. Então vai dar, esse 42 vezes 24 vai dar 1008, né? Só que como são dois retângulos, 2 vezes 1008, que vai dar 2016. O que vem a ser esse 2016? São 2016 centímetros quadrados. Estou falando da área desses dois primeiros retângulos, né? Mas eu tenho que calcular dos demais também. Então, repetindo o mesmo raciocínio, no segundo par de retângulos eu tenho aí, né, dois retângulos de 42 por 49. Fazendo esse cálculo de área, eu vou obter 4.116 centímetros quadrados. E, seguindo o mesmo raciocínio no último par de retângulos, eu vou obter 2.352 centímetros quadrados. Só que o problema me pede a área total. Nesse cálculo, eu fiz a área dos dois primeiros retângulos, dos dois segundos e dos dois terceiros. Então, eu preciso somar todos esses resultados, né? E aí eu obtenho, então, uma área total da superfície dessa caixa equivalente a 8.484 centímetros quadrados. A resposta do nosso segundo item. Ok, pessoal? Se tiver ficado alguma dúvida, poste lá no fórum e a gente vai discutindo um pouco mais, ok? Não deixem aí de baixar o trabalho de recuperação para aqueles alunos que precisam de melhorar a nota, ok? E aí, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, continua à disposição de vocês. Um grande abraço e bom estudo. Até mais.